Vamos lá, vamos começar, gente. Coisa boa, todo mundo entrando na sala. Então, oficialmente aí, boa tarde para todos que estão chegando, tá? Algumas pessoas estão entrando ainda aqui dentro da sala, eu estou aceitando, tá? Mas que prazer enorme, eu sou a Ana Lívia, que você está conduzindo hoje esse webinar muito, muito especial que a gente preparou para todos vocês, com um convidado muito especial também aqui. E, gente, antes da gente começar, quero fazer um pedido para vocês, né? Quem quiser postar fotinho durante o webinar, quiser marcar a gente também, marca Contadores Digitais, marca Rubicaut também, que a gente vai compartilhar os stories. E é muito legal vocês levarem também para os clientes de vocês, né? Que vocês estão lá, estão buscando informação, buscando se atualizar. Então, podem postar a gente lá, marcar, que com certeza no final do evento, tanto Contadores Digitais quanto o Rubicaut estaremos postando lá, repostando de vocês, tá? Então, fiquem à vontade aí. Pessoal. Boa tarde para quem está entrando. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. O que eu quero combinar com vocês, então, antes da gente começar aqui, tá? Deixa eu só fazer um negocinho e vamos lá. Então, hoje o nosso webinar ele é justamente para trazer essa questão do conteúdo, né? Sobre a revolução da inteligência artificial quando a gente fala de contabilidade. Então, já me apresentei, eu sou a Ana Líber, a gente vai ter a presença aí da nossa CEO, a Lúcia, e também a gente vai ter o Gabriel Capano. O que a gente pensou na hora de montar esse evento também, esse material para vocês? Desde o ano passado, né, o assunto contabilidade digital, ele tem sido muito falado no mercado contábil. E a gente escuta muitas coisas, assim, então bastante evidência. E o objetivo da gente estar aqui é justamente trazer para vocês, assim, esse impacto na contabilidade e o principal, assim, como que a gente se prepara para as tecnologias. A gente tem tanta tecnologia no mercado e está vindo, querendo ou não, um novo momento de tecnologia com a inteligência artificial, e a ideia é realmente trazer bastante para vocês sobre esse conteúdo, certo? Então, espero que seja de bom proveito aí para todo mundo. Dando sequência aqui, quero trazer um pouquinho também para vocês sobre computadores digitais, né? A gente tem muitos clientes nossos participando aqui dentro desse webinar, então a gente fica muito feliz, tem aqueles assíduos, sempre participam dos eventos que a gente faz. Tem contadores que não são nossos clientes, tem clientes da Rubicaut também, então sejam muito bem-vindos aqui para participar desse momento com a gente, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a contadores digitais. Nós somos, na verdade, uma empresa de educação e aceleração à transformação digital para escritórios contábeis. Então, hoje a gente tem uma metodologia já extremamente validada, né, o nosso projeto de transformação digital, e a ideia é realmente que, através da Contadores Digitais, você consiga aí até 40% de lucratividade dentro da sua empresa contábil. Eu gosto de trazer um pouquinho também, para quem não conhece ainda a gente, entender um pouquinho do que a gente está falando. E quero trazer também um pouco para vocês sobre os números da Contadores, quem que somos, né? Hoje, através do nosso trabalho aqui na Contadores Digitais, a gente já conseguiu aí impactar mais de 4 mil profissionais contábeis, então, realmente transformando através do nosso projeto. Tem mais de 30 mil negócios impactados diretamente, então, quando a gente fala sobre mudar dentro, a nossa empresa contábil reflete principalmente para o nosso cliente,
Tem a questão também de economizar, a questão de processo, e o principal também, quando a gente fala de papel, né? Muito tempo atrás a gente falava sobre o papel zero, quanto era isso importante, e agora, querendo ou não, a gente começa a viver uma nova fase da contabilidade, né? Que é realmente as tecnologias relacionadas à inteligência artificial, principalmente. Eu vou trazer então um pouco para vocês o que que a gente preparou hoje, sobre que tema, o que que a gente vai abordar nesse webinar, tá? E o que a gente vai trazer de informações para vocês. Então, a Lúcia, nossa CEO, que é, né, autoridade em transformação digital, né, no mercado há algum tempo, vai trazer bastante sobre desafios, dores, problemas, e como que a gente realmente consegue dar esse start, esses primeiros passos para usar e muito bem a tecnologia e a inteligência artificial. Gabriel Capano, nosso super convidado aí, vai trazer também um conteúdo muito bacana de usabilidade da inteligência artificial, explicar um pouco também sobre a ferramenta da HubCount, que é fantástica e já trabalha bastante sobre isso. E quem ficar até o final com a gente vai ter uma surpresa, tá? Então tem um presentinho bem especial aí que a gente separou para vocês e a gente conversa no decorrer também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa, gente, vocês fiquem à vontade para utilizar o nosso chat. Quando o pessoal está falando, a gente vai estar monitorando também e vai dar uma atenção bem especial, certo? Então vamos lá, Lúcia. Passo a palavra para ti. Vamos apresentar. Eu até vou parar de compartilhar, Lúcia, para que você consiga fazer o seu compartilhamento, ok? Ok, Ana. Boa noite, boa tarde, pessoal. Desculpa, boa noite, tá? É porque eu estou aqui num fuso horário, porque são 20 horas agora, né? Então, vocês estão aí 16 horas e eu estou aqui nas 20 horas, tá? Pessoal, muito bom estar com vocês aqui para falar de coisas que a gente gosta, tá? Tecnologia, inteligência artificial, que é o nosso dia a dia agora. Ana, se tu pudesse só parar de compartilhar, e eu te agradeço para que eu possa compartilhar o meu aí, tá? Obrigada. Pessoal, vocês estão no YouTube, então onde é que vocês são? Vocês não colocaram, tem bastante gente aqui já, tem nossos clientes, vocês chegaram a colocar lá de onde que vocês são, para que a gente saiba de onde que nós estamos falando, de onde que a gente está trabalhando. Ó, já está no chat aqui também. Vão colocando aí do ladinho para a gente saber de onde que vocês são e conhecer um pouquinho mesmo de todo o Brasil. Quem é que está falando conosco? Ó, Tubarão, Santa Catarina. De onde é que vocês estão falando com a gente e da onde que a gente vai estar levando um pouco dessa troca de experiência aí, tá? Então, eu vou falar hoje para vocês, ó, Londrina. Ó, a Vera Valcanaia. A Vera está sempre com a gente, né, Vera? Então, vamos colocando ali do lado para que a gente saiba onde que vocês estão, tá? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês sobre a inteligência artificial, mas ela de uma forma, tá? Bem prática. Por quê? Porque nós estamos no dia a dia dos escritórios de contabilidade, a gente sabe o que é que acontece no processo do escritório de contabilidade e nós vamos falar da questão de trazer prático mesmo, deixa eu colocar a modo de apresentação, e quem conhece a Lúcia já sabe que ela sempre começa pelo final das apresentações dela, né? Nossa, Jaqueline, Montes Claros, sejam muito bem-vindos, tá? Legal, bacana. O que eu vou trazer para vocês aqui, gente, é inteligência artificial. É uma revolução silenciosa em nosso dia a dia. Gente, ela está mudando com tudo, ela muda, está mudando a nossa vida, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver, ela está mudando, mas a gente não está sentindo. Eu falo sempre que foi em 2022, novembro, eu estava lá no Vale do Silício quando começou o processo do ChatGPT. Quando eu passei, não vou dar muita atenção porque é muita noia, né? Chego no Brasil em março, deu aquele boom, tá? E eu fui assistir, fazer uma imersão de inteligência artificial na época e eu fiquei apavorada. Disse, gente, parece que eu dormi 30 anos e as coisas mudaram e eu não tinha percebido, tá? Então, assim, quando a gente olha, quando a gente acorda, vê o que a gente pode fazer e aonde a inteligência artificial está hoje, então é a sensação que nós temos. Parece que eu fiquei 30 anos dormindo e de repente as coisas mudaram e eu não sabia aonde eu estava me situar. E aí a pergunta é: vocês, o seu escritório e vocês, como profissionais, já estão preparados para essa revolução? Vocês já entenderam essa revolução? Já estão vivendo essa revolução?
Bom, eu sou Lúcia Garcês, tá? Eu tenho 30 anos aí de empreendedorismo do contábil, mais de 40 e poucos anos de contabilidade, já sou uma das vovozinhas da contabilidade no Brasil, sou uma das pioneiras aí na questão da contabilidade digital, especialista em contabilidade em transformação digital e novos negócios, e aí já passou por mais de 300 escritórios pelo nosso processo e mais de 4.000 contadores, tá? E o que nós vamos trazer aqui hoje, tá? É um pouquinho sobre inteligência artificial. Mas como eu digo, se hoje você está aqui, tá? Para aprender o que é inteligência artificial, tá? Eu já vou dizer que está atrasado. Por quê? Ela está tão presente, tá? Está tão, digamos assim, já está tão no nosso dia a dia, e tem um estudo que diz que a tecnologia, ela dobrava de velocidade e tamanho a cada 12 meses. Com a inteligência artificial, de 3 em 3 meses está dobrando a capacidade. Então, pensa se nós ficamos 6 meses, ficamos um ano sem entender, estamos quanto tempo atrasado nisso tudo. Aí o Gabriel, nós trouxemos o Gabriel também, que ele é um dos especialistas e é bem da área dele, né, Gabriel? TI, processamento, programador, tudo que vocês vão conhecer um pouquinho ele, e ele vai falar mais sobre inteligência artificial. Mas, gente, ela nada mais é do que uma tecnologia que permite à máquina simular a capacidade do humano de aprender, raciocinar e tomar decisões. Tá? É a capacidade do sistema computacional aprender dados, adaptar-se às novas informações e realizar tarefas complexas de maneiras autônomas. E ela pode tomar decisões, mas com base em padrões de análise. Então, a inteligência artificial, hoje, qualquer lugar que você vá, no próprio ChatGPT, tu puxa lá, pergunta o que é a inteligência artificial, ele já vai te dar vários conceitos, tá? Mas aqui, o que a gente pensou em trazer para vocês, tá? Se nós formos falar de tudo que a inteligência artificial pode ser trabalhado no escritório de contabilidade e tudo, nós vamos ficar dias e dias, horas e horas aqui falando sobre isso. O que nós buscamos trazer foi o quê, tá? Os principais pontos, as principais dificuldades nos escritórios de contabilidades que nós enfrentamos hoje, tá? Quando nós fazemos o processo de transformação digital, quando nós estamos na base dos escritórios, então nós identificamos, assim, aonde é que terão o maior ganho trabalhando e trazendo a inteligência artificial, tá? E um dos primeiros, gente, tá, ganhos que a gente vê que é uma maior dificuldade também do escritório de contabilidade é o atendimento aos clientes. Então, é um grande volume de atendimento aos clientes e um desafio muito grande para as equipes, né? Então, assim, gente, tem equipes que passam praticamente 60% do tempo, tá, atendendo clientes, fazendo atendimento para o cliente. E os atendimentos são geralmente as mesmas perguntas, tá? As mesmas perguntas todo mês. Aquele cliente que liga lá para vocês lá, quais são os documentos que eu preciso para fazer a admissão? Tá? Todo mês, cada admissão, ele pergunta, que dia que vence meu imposto, tá? O que mais que eles perguntam? Né? Aquelas perguntas básicas, qual é o seu AFP para emissão dessa nota fiscal? Então, gente, pensa um funcionário todo dia respondendo a mesma pergunta. Isso com a inteligência artificial é muito bacana, por quê? Porque todos esses dados vocês podem colocar num só lugar, tá? Num só lugar, e trabalhar também com o que, gente? Com os chatbots. Isso vai ser a coisa mais normal do mundo, tá? Nós termos atendimento através dos chatbots, tá? Hoje, se nós falarmos para alguns contadores que o atendimento vai ser pelo chatbot, já imagino, meu Deus, não quero, eu quero aquele atendimento presencial, eu quero falar com o meu cliente, tá? Vamos falar com o cliente umas coisas que levem valor, que agregue valor. As questões repetitivas do dia a dia, gente, tá? Então, isso, estando lá, tá tudo, digamos, estando lá, o cliente vai entrar no chatbot, vai fazer a pergunta lá, vai fazer a pergunta e vai ter as respostas, tá? Mais personalizadas, que podem ser personalizadas para eles. Então, faz-se todas essas perguntas, coloca-se todas essas perguntas e coloca no chatbot. O cliente pergunta quais são os documentos para a registro de um funcionário. E o que vai acontecer? Já vai dar todos os lá e vai interagindo com o cliente, tá? Então, isso é uma das coisas assim que vai
ajudar muito. E a outra questão também é a quantidade de informações que vocês têm que passar para o cliente praticamente quase todo dia, tá? Mudou a legislação, muda qualquer coisa que mude, qualquer uma convenção coletiva. Então, ao invés de ficar lá ligando para o cliente fazendo cartinhas, memorandos, tudo que for para cliente, e-mails, também pode fazer o quê? Traz a bendita convenção para o chatbot lá, e lá ele pode também interagindo, tá? Ele pode interagindo. Então, isso vai ser uma coisa muito normal nos escritórios. E fiquem tranquilos que lá o Gabriel vai lá mostrar para vocês, vai falar mais disso, vai mostrar na prática sobre esses bots, tá? Um outro ponto fundamental, gente, é a gestão do conhecimento. Nos escritórios de contabilidade é gerado muito conhecimento, mas muito conhecimento mesmo. E hoje esse conhecimento está onde? Ele está na cabeça das pessoas. Se eu perguntar, eu geralmente pergunto nos escritórios, tá, hoje se um funcionário, digamos, chave, peça-chave, que está há 20 anos com vocês saírem, aonde é que vai o conhecimento? Onde é que estão esses conhecimentos? O conhecimento vai embora, o conhecimento vai junto. Então, uma das coisas bem bacanas que dá para trabalhar aqui também é o quê? É ter todo esse conhecimento do escritório de contabilidade num único lugar. E aí tem várias plataformas, várias ferramentas que vocês vão poder utilizar para deixar esse conhecimento, tá? E a mesma coisa assim, até para próprios funcionários também. Chega um novo funcionário, tá? Ao invés de ficar lá repassando, tá? Todo o conhecimento, como nossos ancestrais faziam, através da fala, tá? Através da voz, tá lá, tudo num único lugar aonde pode ser capacitado também. Então, o maior bem do escritório de contabilidade, o maior valor hoje, gente, é o conhecimento, tá? Essa base de conhecimento, e isso tem que estar em algum lugar. E a inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Por quê? Porque depois, como nós falamos, e o Capano vai falar, ela pode tomar também as próprias, não é nem decisões, tá? Mas ela vai conseguir ligar as coisas para te dar uma resposta mais assertiva também. Então, isso é uma das coisas que a gente percebe que nos escritórios de contabilidade vai ser muito, assim, o ganho vai ser muito grande utilizando para a gestão do conhecimento. Processos, automação de processos. Então, hoje, é uma das coisas que a gente mais percebe nos escritórios de contabilidade é ainda a falta de processos bem definidos, tá? E para que você possa utilizar a inteligência artificial, assim, com tudo que ela possa dar, vocês têm que estar minimamente com os processos desenhados. Aí depois, com os processos desenhados, e com esses processos também, gente, aí a velocidade, tá? Para que eles sejam automatizados através da inteligência artificial, é muito veloz, é muito rápido mesmo, tá? E aqui, classificação e categorização de documentos, tá? Hoje é o humano que faz, todo mês é a mesma coisa, todo mês é o mesmo processo que ele está fazendo para quê? Débito, crédito. E com essa automatização, pode ser, tá? Pode buscar os documentos aonde estiverem. Se você tem o banco de dados também, tá? Você pode fazer leituras. Então, hoje a inteligência artificial vai ajudar muito, muito, muito nos escritórios para para a questão da categorização de documentos. E aí, vamos falar mais assim que o Capano vai trazer também, é a análise de dados. Isso é um dos maiores ganhos que os escritórios de contabilidade vão ter, gente, porque hoje fecha-se um balanço, vai o contador olhar aquele balanço, analisar aquele balanço para depois emitir um parecer. Com a inteligência artificial, vai jogar o balanço no processo, o Capano vai mostrar, e lá já tem toda a análise também. Então, essa questão de análise de dados vai ser um dos maiores ganhos dentro dos escritórios de contabilidade, tá? Legal, gente. Isso eu trouxe aqui aonde, e se nós, como falei, se nós ficarmos aqui a noite toda, nós vamos ficar a noite toda dizendo onde é que nós podemos usar a inteligência artificial. Mas eu acho que o principal, assim, as maiores dores, tá? Eles são essas aí, tá? E os passos para implantar a inteligência artificial nas empresas contábeis, tá? Isso não é só com a inteligência artificial, mas são todas as ferramentas no escritório de contabilidade. Gente, o primeiro passo é analisar a avaliação da necessidade. Eu vou usar a inteligência artificial porque é moda, está todo mundo usando. Não, mas primeiro entenda, tá? É necessário, tem necessidade.
E avaliar para que eu vou querer essa inteligência artificial também, para que eu vou estar trazendo ela para dentro do meu escritório e onde é que eu vou utilizá-la. Depois vem um planejamento, gente, tá? Entendi minha necessidade, tá? Eu quero para resolver o meu problema de comunicação com o cliente. Eu quero para resolver o meu problema com a questão de dados e análise de dados. Ok, então aí tem que fazer um planejamento com objetivos claros, tá? Para quê? Para que você não traga mais ferramentas do que se já tem nos escritórios e não tem utilidade. Então, o planejamento com objetivo claro. Depois, escolher a tecnologia certa. Eu tenho o problema, eu quero resolver, então depois eu vou no mercado buscar quais são as tecnologias e a inteligência artificial certa para que possa resolver o meu problema, ou qual é a tecnologia que já tem inteligência artificial que vai resolver o meu problema também, tá? Aí também tem que cuidar a integração com os sistemas existentes, porque não adianta você trazer alguma coisa que não fala com o que você tem. Então tem que entender que o que você está trazendo para a tua empresa, ele vai falar com os sistemas que você já tem também, tá? Aí vem uma coisa assim, é base, tá? Para que a gente implante qualquer coisa em nossa empresa, qualquer processo, qualquer tecnologia, qualquer inteligência, gente, que é o quê? A gestão de mudança, é trabalhar na cultura. Por quê? Porque nós vamos investir mais ainda. Nós já investimos, como contadores, já investimos muito em tecnologia. Com inteligência artificial, a gente vai investir mais. Agora, de nada adianta eu trazer sistemas fantásticos, maravilhosos, que fazem praticamente 70% do trabalho, tá? Digamos, da operação, do manual, e eu não saber utilizar. E a minha empresa não está preparada para que nós possamos utilizar isso. Eu não consigo fazer o meu cliente utilizar, eu não consigo fazer o meu funcionário utilizar. Então, gente, essa aqui é a gestão de mudança, é sempre cultura, trabalhar a cultura dentro das empresas, contabilidade isso é diário, tá? E capacitação e treinamentos da equipe. Isso tem que ser assim, gente, também, tá? Quando chegou uma nova tecnologia, tem que fazer o processo de capacitação da equipe. Por quê? Porque a equipe tem que aprender a utilizar. Então, não adianta também eu trazer belas ferramentas e não trazer essa capacitação juntos, tá? E depois, monitoramento e avaliação contínua, tá? Isso sempre que, como processo, com essa evolução e muito rápida da tecnologia, a gente precisa estar diariamente monitorando e avaliando se faz sentido, não faz sentido, e se nós precisamos de algo mais, tá? Então, esses seriam os passos para que você pudesse, tá? Implantar a inteligência artificial e o software dentro da tua empresa. Uma questão, gente, tá? Essa questão de só da inteligência artificial, de a inteligência artificial, ela hoje é uma realidade não só para nós, mas também para as empresas de tecnologias. E as empresas de tecnologias de software, tá, que nós utilizamos, se eles não trouxerem a inteligência artificial junto, tá, nas soluções deles, eles vão ficar obsoletos, tá? Vão ficar obsoletas. Então, hoje, os maiores sistemas de contabilidades, os sistemas para contabilidades, eles também já estão se adaptando e já trazendo a parte deles com a inteligência artificial. Mas a gente precisa, tá, sair só do mundo da contabilidade, dos sistemas de contabilidade, que eles são focados na operação e são focados na parte técnica. E trazer isso mais para a questão de gestão, tá? No processo de gestão do escritório num todo, e da nossa vida num todo. Aqui eu trouxe, tá, algumas ferramentas, tá, que são bases hoje que nós utilizamos, que já fazem parte do nosso dia a dia, que são com a inteligência artificial, tá? E aqui para textos, análise e outros, gente, nós usamos, acho que todo mundo utiliza, é o ChatGPT, né, que ele é fantástico. Usamos a versão paga, porque justamente por causa dos nossos dados, tá? Então, como nós temos, aí tem sigilo de dados também. Então, ChatGPT faz parte da nossa base, é o nosso secretário, né, Ana? Então, qualquer coisa, corre lá pedir para o ChatGPT, já conversa com ele, bate um papo com ele e ele já resolve, tá lá. Se precisar o e-mail para aumentar os honorários, tá? Tu já pode pedir para ele que ele vai fazer para ti, faz em verso, faz em prosa, faz no que você quiser, tá? Ele já vai fazendo para ti, tá? O outro que nós utilizamos, gente, é o Copilot, que já está, gente, como a gente usa
o ecossistema da Microsoft, né? Então, a gente está no nosso dia a dia no Copilot também, e é uma coisa fantástica, porque principalmente para as nossas reuniões, que é tudo, nós fazemos tudo no Teams, vivemos no Teams, né? Diário. Então, fez a reunião com o cliente, fez a reunião com a equipe, gente, 15 minutos depois já sai a ata, tá? Já sai a ata da reunião, já está lá o resumo da reunião, da maneira que eu quiser, já vai para o cliente, já vai para o funcionário, e todo mundo está da mesma página, já vai lá para o OneDrive também, arquivado, então automaticamente, faz tudo automático, então a gente não precisa mais ficar com aquela, terminamos, fazemos a ata, mandamos para o cliente, terminamos a ata, terminamos, já mandamos para o funcionário. Oi, Ana? Até, Lúcia, se tu me permite, quero fazer um Claro. comentário. Quando a gente fala muito sobre o chat GPT, né? Quando a gente começa a utilizar, a gente não usa mais Google. Por exemplo, hoje, quando a gente olha para dentro da contabilidade, os processos, comunicação com o cliente, tudo tu pode utilizar lá. Principalmente, por exemplo, assim, eu gosto de trazer exemplos. Quero começar a vender BPO financeiro, um exemplo. Como que eu ofereço isso para o meu cliente? Gente, é só você digitar, sai pronto. Como falar, como levar o benefício. E a gente costuma dizer que o chat GPT, tu tem que fazer a pergunta certa, mas tu só vai saber testando, fazendo. Então, tem N coisas que você pode sim estar introduzindo dentro da tua empresa contábil para ajudar no dia a dia. Por exemplo, eu preciso fazer, a cada um ano a gente sabe que tem o reajuste do honorário, né? Não sei como é que é a realidade de vocês, mas a realidade da maioria dos contadores que eu converso é, nossa, toda vez que a gente precisa fazer o reajuste, tem cliente que não aceita tanto. Então, poxa, como que eu abordo da melhor maneira um ajuste de honorário? Você coloca lá, ele dá pronto para você. Poxa, eu quero entregar melhor valor, melhor benefício para o meu cliente. O meu serviço é X, ofereço dessa forma. Então, ele dá várias possibilidades. E uma coisa que a gente também tem o hábito de dizer que a gente tem que usar sobre a tecnologia é ganhar tempo, né? Hoje, às vezes eu vou ficar ali pensando numa abordagem, dedicando um tempo para escrever. Se eu tenho uma ferramenta que consegue fazer isso, que é uma coisa rotineira que a gente tem, para que a gente realmente consiga dedicar o nosso tempo para aquilo que realmente é importante. Então, quem não conhece, assim, eu julgo a dizer, tá, gente? Está um pouco atrasado. Começa a usar, a conhecer, assim, que daqui a pouco vocês vão ver que vocês realmente não usam mais o Google, por exemplo, que é, claro, é uma ferramenta maravilhosa, mas quando tu começa a usar o chat GPT, você tem um ganho ali fantástico, assim, em coisas do dia a dia. Então, só queria fazer esse comentário, porque consegue ajudar bastante aí, às vezes, em pequenas coisas que a gente nem faz ideia dentro do escritório. Obrigada, Lúcia. E o legal, gente, é que o Gabriel vai ensinar vocês, né, Gabriel? É na prática, né? Vai abrir lá, vai mostrar e vai dizer assim, ó, tudo isso aqui na prática mesmo, tá? Que o Gabriel veio para botar na prática. Eu vim dizer assim, onde que a gente usa, tá? Então, isso aqui não é o ecossistema, gente. E digo para vocês, depois que a gente adotou o sistema o ecossistema, tá, da Microsoft, que veio com inteligência artificial, o ganho de tempo foi fenomenal, tá? E aqui, ó, gente, tá? A inteligência artificial hoje já está aonde? Está em tudo. Já está no Excel, já está no Word, aonde você tem, abriu do ladinho ali, você já tem a inteligência artificial para que possa estar te ajudando também. E as ferramentas aqui que nós utilizamos no nosso dia a dia para análise e outros, tá? O Leonardo, que é para imagens, tá? Esses aqui são para imagens, ferramentas para imagens, tá? O Canva, gente, o Canva é maravilhoso, tá? Para quem usa o Canva, assim, aquela coisa rapidinha, vamos fazer um postzinho no Instagram, vai lá, joga a imagem, ou pede para criar a imagem, então já tem com isso. E o da Wiki também é da do Chat GPT também, tá? E que a gente usa para imagem, e é no dia a dia, são coisas fantásticas que nós trabalhamos aqui. E, gente, aqui ó, para a gente refletir, que agora a gente vai com o Gabriel, tá? Aquele que não luta para ter o futuro que quer, tá? Deve aceitar o futuro que vier. Então, gente, o nosso futuro é o quê? É tecnologia, é a evolução da tecnologia, é a contabilidade digital e é a inteligência artificial, que está aí, tá? E a gente não tem como fugir dela, né? E agora o Gabriel vai passar com a Ana, acho que o Gabriel vai passar agora para vocês o como fazer isso na prática, no dia a dia mesmo, tá? Show. Boa. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Tudo Lúcia? bom? Como é que vocês estão? Tudo bem, Gabriel. Seja Show. bem-vindo.
Deixa eu compartilhar aqui, eu acho que precisa me dar permissão Ai, para eu compartilhar a eu tela. ia perguntar para ti, se tu... Deixa eu colocar você aqui para fazer. Uhum. Ok, liberado, Cupano. Boa, Bem-vindo. Deixar você se apresentar já. show. Estão vendo minha tela aí? Já? Sim, tudo certo. Beleza. Então, vou começar me apresentando. Sou Gabriel Capano, CEO da HubCount. Para quem não conhece, a HubCount é uma empresa é, de... O nosso produto principal é um BI para o mercado contábil, né? Para atender, trazer uma contabilidade mais consultiva ali para os clientes da contabilidade, tá? E comentando um pouquinho aqui, para que vocês me conheçam um pouco melhor, né? Eu aprendi a programar com 14 anos, então vocês podem ver que eu sou bem nerd, né? E aí eu abri minha primeira empresa, uma empresa de desenvolvimento de software aos 18 anos de idade, e sou formado em gestão de negócios e inovação pela Escola de Negócios Sebrae, tá? E hoje eu sou o CEO da HubCount, empresa que eu fundei. Hoje a gente tem mais de 1.000 clientes, tem 80 pessoas trabalhando lá com a gente, e os clientes gostam bastante do nosso produto. Vou trazer um pouquinho depois também, né, o como a gente está usando o IA dentro do nosso software aqui para ajudar os contadores a entregarem um serviço melhor ali para o cliente, tá? Mas hoje, o que eu quero comentar, né, que a inteligência artificial dentro de um escritório de contabilidade, de uma empresa contábil, né, dentro dessa profissão, dessa profissão, meu Deus do céu, dessa profissão, ela deve ser usada para potencializar ainda mais, né, os contadores e deixar eles muito mais produtivos, né? Eu acho que aqui dentro da empresa, da Hub, pelo menos, né, o nosso nível de produtividade, conforme as ferramentas de inteligência artificial foram evoluindo, foi crescendo bastante também, né? Tanto para desenvolvedor, atendimento e tudo mais. A gente usa bastante as ferramentas de IA. E o que a gente vai falar hoje aqui, né? Primeiro, o que é a IA e o GPT, a Lúcia comentou e a Ana também, né? Um pouquinho sobre o que é isso e como utilizar, né, corretamente a IA. Eu vejo muita gente que às vezes usa a IA e acha que, pô, isso daí não dá para usar, não tá bom ainda, mas um jeito certo de usar essas ferramentas, né? E eu vou explicar um pouquinho de como fazer isso. Segurança de dados, né? Isso é uma coisa bem importante que eu vou explicar. É uma coisa que todo mundo que usa IA, principalmente nesses níveis grátis, né? é, que não se paga para usar, é, tem um problema ali, né? Todo mundo que usa isso para trabalho tem que saber desses problemas que tem, tá? E aí a inteligência artificial na prática para a contabilidade, né? E como a gente pode usar isso no dia a dia para potencializar nossa produtividade, tá? Então vamos começar pelo que é inteligência artificial. Nada mais, é um ramo, né, de estudo da ciência da computação que existe desde 1950, né? Então não foi no ano passado, né, nem no retrasado que começou a se trabalhar com inteligência artificial, né? Obviamente teve uma grande evolução assim para o público em geral nos últimos anos, né? Em resumo, a inteligência artificial ela reproduz o comportamento de uma rede neural, né, para fazer computação, que basicamente é o quê? Ele reproduz como o cérebro funciona, né? Quando a gente olha o nosso cérebro, você vai ver que tem vários neurônios lá, né? E a IA é um jeito de você ensinar um computador a reproduzir esse conceito do cérebro e você conseguir ensinar ela coisas, né? E o GPT, né, que significa Generative Pre-training Transformer, né? Então, essa tecnologia que foi inventada não faz muito tempo, foi em 2017. Na verdade, em 2018 saiu o primeiro GPT, que é uma evolução da IA, um jeito diferente de se trabalhar com, com a inteligência artificial e com redes neurais, tá? E é interessante saber aqui que toda a inteligência artificial hoje, né, que trabalham com texto, ela gera a próxima palavra. Então, o trabalho todo da IA é gerar a próxima palavra em um texto. Ele prevê a próxima palavra e assim vai criando um texto só com a próxima palavra, né? E, e aí eu acho que é importante entender isso, né? Que ele vai gerar a próxima palavra, porque isso causa alguns problemas ali na IA que a gente tem que ter um entendimento para conseguir usá-la de uma maneira melhor, né? E tudo isso começou num paper que o Google publicou em 2017. O nome do paper chama Atenção é tudo que você precisa, né?
que basicamente, assim, se tentava fazer essa geração de texto de várias maneiras, mas o que esse paper, em resumo, diz, né? Cara, eu só preciso ter atenção na próxima palavra. E foi assim, através desse paper lá, que em 2018, a OpenAI, que é a empresa que fez o ChatGPT, lançou a primeira versão do ChatGPT, foi em 2018. Obviamente não era muito boa, eu acho que eu cheguei a testar ela e, assim, não dava para usar mesmo ainda, né? E aí foi evoluindo, veio o 2.0, a 3, que foi a revolução mesmo, né? Que aí todo mundo começou a usar, e aí hoje a gente já está na versão 4. E aí uma outra coisa que se comenta muito nessa área, né, em ciência da computação, em tecnologia, é a singularidade da IA. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, singularidade, em resumo, é o ponto no tempo em que a IA vai se tornar mais inteligente, mais capaz do que seres humanos, né? É, e aí, quando isso acontecer, a gente vai ter uma grande mudança, né, no jeito que a gente trabalha, na nossa sociedade em geral, tá? Então, hoje, é, a previsão era que isso iria acontecer, sei lá, em 2050, daqui 30, 40 anos, né? É, mas a previsão atual é que até o final da década a gente já tenha inteligências artificiais que tenham uma inteligência maior que um ser humano, consigam trabalhar melhor do que, em geral, assim, que um ser humano, tá? E aí uma grande mudança que a gente teve no final do ano passado foram as IAs, né, multimodais. Não sei se todo mundo lembra quando começou o ChatGPT, essa história toda do ChatGPT, que ele só processava texto, né? Hoje, se você for lá no ChatGPT e pedir para ele gerar uma imagem, ele gera uma imagem. Se você pedir para ele gerar um áudio, ele vai te gerar um áudio. Acho que o GPT não, mas outras ferramentas de IA fazem isso. E o que é e por que isso aconteceu? Porque antigamente as IAs eram treinadas só com texto, hoje elas são treinadas com qualquer é, outro meio de comunicação. Então, texto, vídeo, imagem, arquivos, enfim, outros jeitos de se comunicar com IA já estão nativamente dentro da IA. E a gente chama isso de multimodal, porque ela interpreta um texto, ou um vídeo, ou um áudio da mesma maneira que se interpretava um texto. Então, ele entende do mesmo jeito, tá? E aí ele te consegue gerar imagem, consegue gerar um áudio, consegue entender o que você fala, enfim, você consegue se comunicar de um jeito mais fácil, né? Isso é uma evolução que a gente teve no ano passado, basicamente, né? E aí, para vocês entenderem, né, o porquê que o GPT tem alguns problemas, e aí entender que ele tem muita dificuldade em fazer algumas coisas. Por exemplo, eu perguntei aqui para o chat GPT quantas palavras tem a sua resposta a essa pergunta. Aí ele falou que tem 9 palavras, mas se você for contar aqui as palavras, tem 8 palavras, na verdade, né? Então, pelo jeito que a tecnologia é feita, por ela prever o próximo termo, ela não consegue fazer algumas coisas, né? É muito o GPT ainda é muito ruim com matemática, né? Principalmente se você não usa a gente chama de engenharia de prompt, né? Que é você criar um prompt para contornar esses problemas que a IA tem, tá? Então, tem algumas coisas ainda que tem que ser evoluídas, mas a gente consegue trabalhar muito bem com o GPT, tá? Show. Vamos lá. E como é que a gente utiliza corretamente a IA, tá? Primeira coisa, o que que é o prompt que a gente tanto fala? O prompt é a pergunta que a gente vai enviar ali para a ferramenta, seja ela via texto, ou via imagem, agora vai ter de vídeo também, né, e áudio. Qual que é a importância desse prompt? Acho que a pergunta aqui é tudo, na real, né? A pergunta para essas ferramentas é tudo. A resposta que você vai obter dessas ferramentas, a qualidade da resposta que você vai obter dessas ferramentas é proporcional, é ligada diretamente à qualidade da sua pergunta. Então, quanto mais contexto você der, quanto mais informações você entregar ali para a IA, melhor vai ser a tua resposta e o teu resultado das ferramentas, tá? E aí é exatamente isso. A qualidade da resposta ela depende diretamente da sua pergunta, do seu prompt, tá? E como é que você pode fazer para melhorar esses resultados ali da sua resposta? Primeira coisa, eu acho que para quem trabalha em escritório contábil,
E a gente tem mais de 1.000 clientes aqui, né? A gente conversa com pessoas todos os dias de escritórios contábeis, de empresas contábeis, contadores, enfim, de todas as áreas. E eu acho que, assim, usar essas ferramentas no dia a dia para trabalho, cara, é um ganho ali, tanto de qualidade de vida quanto de performance absurda, né? Mas como é que a gente pode trabalhar melhor essas ferramentas para extrair o máximo que elas podem oferecer, tá? Eu separei algumas dicas aqui, tá? Então, primeira coisa é você criar uma linha de raciocínio. Então, imagine que você tem um problema complexo ali dentro para resolver, que você queira fazer uma pergunta para o GPT. Se você criar uma linha de raciocínio para ele, ou pedir para ele te explicar com a linha de raciocínio que ele teve para chegar naquele resultado, ele vai te dar uma resposta muito melhor, tá? Esse, inclusive, é um dos jeitos que a gente consegue resolver o problema do GPT não ser bom em matemática. Você pede para ele o passo a passo que ele fez para chegar naquele resultado, tá? O detalhamento das informações é muito importante. Então, aqui na Hub, vou falar de como a gente usa, de como eu uso, né? Então, sempre que a gente está com alguma ideia, com alguma coisa que a gente queira fazer, seja no processo, seja no produto, seja para falar com algum cliente, cara, eu tenho o costume de sempre ir lá no GPT e bater um papo com ele para entender, para ele ver se ele consegue me trazer alguma ideia, alguma ideia diferente do que eu estou pensando, né? Alguma compreensão diferente ali. E o detalhamento das informações que você vai colocar na tua pergunta é o mais importante, assim, você tem que dar todo um contexto ali para o GPT, para ele conseguir entender qual que é o resultado que você quer, tá? E aí também eu coloquei aqui dividir para conquistar, tá? Então, quando você tem uma tarefa muito difícil, por exemplo, é, sei lá, classificar lançamentos contábeis, você dividir isso em passos e você fazer o GPT fazer esse passo a passo, ao invés de você pedir o resultado final, você vai conseguir obter resultados muito melhores, né? Aqui está a melhoria inicial, né? Mas é do prompt, mas é melhoria artificial do prompt. Isso a gente acaba usando bastante também. Assim, você faz uma pergunta para o GPT ou para as outras ferramentas, sei lá, o Bard do Google. E aí você pede para ele melhorar essa pergunta para você. Então, artificialmente, você melhora o teu próprio prompt usando o próprio GPT e depois você tem um resultado melhor do, do que você quer dessa pergunta. E é legal que aí você começa a aprender o como é melhor a IA receber aquelas informações que você precisa enviar. Bom? Boa. E aí tem uma coisa que eu acho que nem todo mundo usa, que é as instruções personalizadas lá do... O ChatGPT tem, eu não sei se o Bard tem, mas é você falar para ele, né, quem você é, né, o que você trabalha. Ele tem também uma opção de você colocar a informação de como você quer receber as respostas dele, e aí isso acaba personalizando muito mais as respostas que ele te dá para você, tá bom? Então aqui eu coloquei a minha descrição lá no GPT, e aí ele consegue me dar respostas mais assertivas aqui, não fica indo para lados que talvez não sejam o que eu queira, tem um contexto melhor para ele, tá? Boa. E aí, falando um pouquinho sobre segurança de dados da IA, né? Todas essas ferramentas de mercado, principalmente nas versões grátis, né? Elas usam todas as interações que você tem com a plataforma como base de dados para eles treinarem as versões futuras. E aí, o que que acontece, tá? Isso significa que todos os seus dados ali que você mandou para aquela ferramenta, elas podem ser usados para treinar a IA e eles podem se tornar públicos, porque aí, como você treinou a IA com aqueles dados, ele vai entender aquilo, né? Vai ter aquilo na base de conhecimento dele. E aí, se você colocou dados confidenciais lá, pode ser que isso se torne público depois, tá bom? Então, é algo a se preocupar ali em utilizar essas ferramentas, principalmente as de graça, né? As que não são pagas, para trabalhar dados confidenciais, tá bom? Então, a gente tem que ter bastante cuidado lá para enviar dados sensíveis, né? Se você precisar enviar esses dados para fazer alguma coisa, você tem que, cara, não identificar as pessoas ou as empresas dentro desses dados, né? Fazer uma anonimização desses dados para você conseguir trabalhar eles lá sem ter algum risco disso, de ter esse vazamento de dados, tá bom?
E aí acho que o melhor jeito, na verdade, é você contratar as versões pagas ali o Google tem a versão paga, o GPT tem a versão paga, que aí eles não, nessas versões pagas, você tem a opção de não usar os dados, né, para o treinamento da IA, tá bom? Show. E aí, como é que a gente pode trabalhar de maneira simples? Eu já dei algumas dicas aqui, a Lúcia também, né? Mas como é que a gente pode trabalhar de maneira simples ali para usar a IA para aumentar a sua performance, a performance do seu trabalho, da sua empresa, da sua equipe, do seu time, enfim, no dia a dia, tá? Eu acho que, assim, ó, as coisas que a gente mais usa aqui dentro da Hub, que a gente, o pessoal da Contadores Digitais usa também, é para fazer brainstorming, né? Então, para a gente pensar em soluções para algum problema, pensar junto com o GPT ajuda bastante, tá? Então ele já te dá algumas ideias ali, você pode ir melhorando e interagindo, para você chegar em um resultado melhor, tá? Então isso eu uso isso todos os dias aqui, tá? Uma coisa importante também para ganho de produtividade, eu acho que eu não coloquei nessa listagem aqui, mas é que, cara, eu não consigo mais usar o Google aqui, né? A Ana falou um pouquinho, né? Mas eu, cara, não consigo mais usar o Google. Porque sempre que eu preciso pesquisar alguma coisa no Google, eu tenho que olhar umas 3, 4 páginas, perder uma meia hora ali pesquisando alguma coisa. E tu vai lá no GPT, pergunta o que tu quer, e ele já te dá a resposta na hora, assim, pronta, né? Obviamente você tem que dar uma checada ali, né? Só para ver se está realmente certo aquilo, mas já te dá um direcionamento muito mais rápido, assim, do que uma pesquisa mais tradicional, né? De você ir atrás da informação em sites, em outros lugares, tá? Atendimento ao cliente, a Ana falou sobre isso, né? Então, tanto em respostas quanto em estratégias. Então, criar estratégia de atendimento ao cliente. Por exemplo, um cliente mandou um textão para você, cara, você pode mandar para ele, cara, resume isso daqui para mim para eu entender melhor, né? E aí você interagindo com o cliente, por exemplo, você pedir para ele criar a resposta baseado em algo que você queira que o cliente entenda, ou explicando algo para um cliente, cara, isso é todo dia, assim, e ganha muito tempo, né? E a qualidade do trabalho também, do resultado ali, do atendimento do cliente fica melhor. Então o cara perguntou, pô, cara, qual que é a minha qual que por que que eu sou do Simples Nacional e não do lucro presumido? Aí tu vai lá, escrever um textão para ele, né? Cara, aqui você faz isso em segundos e com uma qualidade muito boa, assim, tá? Pesquisa, como eu comentei, né? Então, cara, parar de usar o Google, começar a usar essas ferramentas de inteligência artificial que te dá um direcionamento muito mais rápido, assim, do, do, do resultado que você quer, ao invés de você ter que ler um monte de sites ali para trazer isso, né? ETL, transformação de dados. Eu sei que, cara, no escritório contábil, você pede para o cliente mandar em Excel, o cara te manda em PDF, né? Tu pede para o cara mandar em um formato específico, o cara inventa o formato dele lá para te mandar. E aí ele não quer mandar de novo, né? Ele quer daquele. E a empresa que se vire, né? O contador que se vire lá, né? Afinal, a desculpa do cliente, né? Que ele está pagando para o contador fazer o trabalho dele, né? É, e aí, com essas ferramentas de GPT, inclusive o próprio GPT, ele tem a parte que ele consegue gerar códigos e código de programa mesmo e executar eles dentro do próprio GPT. Você consegue fazer esses pequenos tratamentos de dados. Depois eu vou colocar um exemplo aqui que eu fiz, tá? Sumarização. Então, cara, preciso pegar essa lei e e entender ela, só que eu estou sem tempo de ler agora. Cara, pega o PDF, joga lá no GPT e pede para ele sumarizar aquele resultado. Você vai ganhar muito tempo com isso, tá? Ah, e aí, formatação de dados não estruturados. Então, você tem às vezes, um dado que está em texto mesmo, e você precisa classificar esses dados, colocar eles em tabela, enfim. Trabalha isso da maneira que você precisar, você consegue fazer isso tranquilamente com o GPT. Cola tudo lá e pede para ele formatar do jeito que você precisa. Tá? E isso, imagino que vocês já devem estar pensando aí em várias aplicações dentro do dia a dia de vocês, é, que vocês podem usar só essas dicas aqui, tá? E aí, análises contábeis e fiscais. Então, óbvio que aqui você precisa dar muito contexto ali para o GPT e também trabalhar muito bem as suas perguntas ali, o jeito que isso é enviado
pro GPT, mas se você der um balancete para ele, você consegue pedir uma interpretação daqueles dados e ir fazendo perguntas sobre os dados que estão ali naquele balancete, tá? Dando um exemplo aqui, a mesma coisa com fiscal, contábil, folha, na verdade, né? Você consegue trazer tudo isso de maneira bem, bem fácil, tá? Show. Vamos lá. E aí tem uma coisa nova que são os assistentes. A Lúcia chegou a comentar um pouquinho, que é uma nova funcionalidade do ChatGPT. É nova, né? Acho que faz uns 6 meses, mais ou menos, que eles lançaram isso, que te permite criar assistentes especializados em um determinado conhecimento. E isso já está disponível, tá? Então, você consegue, por exemplo, pegar toda a tua base de conhecimento que você tem aí, os documentos, né, que você tem de processos e etc., e criar um GPT com toda essa base de conhecimento e fazer perguntas sobre essa base de conhecimento, tá? E interagir com essa base de conhecimento de uma maneira bem mais fácil, bem mais simples ali, tá? E aí, como é que isso funciona hoje, né? E como que vocês podem utilizar isso hoje? Basicamente, você pega esses dados, lá no chat GPT tem um passo a passo de como fazer isso, tem a gente chama de wizard, né? De como é, criar um desse, inclusive ele mesmo vai te ajudando a criar, e aí você pega essa base em qualquer formato, em PDF, em texto, em doc, em TXT, sobe e você consegue criar esse assistente. E aí a gente criou alguns aqui na HubCount, né, para ajudar a gente no dia a dia. Por exemplo, a gente criou um assistente do E-Social, a gente pegou toda a documentação lá do E-Social, aquela documentação técnica, né, que os nossos devs precisam aqui, subiu lá no GPT, e aí a gente tem um assistente que ele é especializado no E-Social. Então, aqui eu dei um exemplo só, essa daqui é uma pergunta que eu fiz para esse assistente, né? Qual é o evento de cadastro de um novo colaborador no E-Social? Aí ele me deu qual que é o evento, né? E aí quais são os principais campos desse evento? Ele me listou todos os campos principais ali, inclusive com o nome do XML que tem na documentação do E-Social. A gente criou um outro também de suporte aqui da Hub, tá? Então a gente pegou toda a nossa base de conhecimento que a gente tem lá na nossa central de ajuda e subiu para ele, e aí eu consigo fazer perguntas para ele e ele vai me respondendo com essa base de conhecimento que ele já tem. Ou seja, ele não fica mais limitado só aos dados que ele já tem nativamente ali, né, de treinamento da ferramenta, mas a qualquer informação que você precise para que ele trabalhe de maneira mais específica. E agora tem até um marketplace desses assistentes lá que você consegue pegar. Esses assistentes foram criados por outras pessoas também, tá? Show de bola. E aí, na prática aqui, né? Por exemplo, essa parte de tratamento de dados. Aqui eu trouxe um exemplo. Eu peguei um PDF ali de uma DRE, e eu pedi para ele me transformar em Excel. E aí ele foi lá, gerou um código e já me transformou. E aí eu consigo fazer o download dele aqui em Excel, desse arquivo já. Então fica muito mais fácil de trabalhar essas informações aqui. É um exemplo só do que vocês podem fazer no dia a dia, tá? Agora já tem também, né? O Excel tem o Copilot lá integrado, que é uma IA integrada ao Excel. Mas se você tiver alguma dúvida no Excel, algum tipo de problema, pô, eu quero, sei lá, aprender a fazer um VLOOKUP lá, que acho que eu esqueci o nome em português, mas é o PROC-V. Eu quero aprender a fazer um PROC-V. Você pergunta para ele como funciona, ele já te dá todo o código, toda a fórmula, enfim, e você consegue ir interagindo para criar isso de maneira mais fácil. Então, eu lembro que, cara, quando eu comecei a trabalhar, quem sabia mexer em Excel bem já tinha um grande diferencial ali no currículo, né? E agora você consegue ter essa mesma qualidade, esse mesmo conhecimento com uma ferramenta que vai te entregar praticamente pronto o que você quiser, é só você fazer a pergunta certa. Show? E aí o principal, cara, pare de usar o Google, né? E aí o GPT, todas as ferramentas praticamente têm integração para buscar dados da internet agora. E aí você consegue ir perguntando para ele. Aqui, por exemplo, eu perguntei qual que é a tabela de código-serviço da cidade de São Paulo. E aí ele foi lá, pesquisou para mim, trouxe a tabela, né? Eu pedi para ele colocar a tabela aqui para mim, e aí ele colocou toda a tabela de código-serviço da cidade de São Paulo sem eu ter que ir atrás dessa informação, ó, sei lá, abrir o site da prefeitura, baixar o PDF, ler o PDF, enfim, ele já te traz isso bem mastigado aqui. Show? E aí,
ferramentas específicas para a contabilidade, né? Ferramentas, softwares específicos para a contabilidade com inteligência artificial. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na Hub, tá? Vou abrir agora o nosso software aqui. Para quem já conhece a gente, já conhece a Hub, já é nosso cliente, a gente tem essa ferramenta aqui que é um BI, tá? E aí dentro desse BI, o nosso cliente, contador, empresário, coloca as informações contábeis ali, de folha, qualquer outra informação que ele queira, e a gente já vai gerar todos esses indicadores ali para o empresário tomar decisões melhores, né? E a gente tem a parte integrada à IA também. Então, por exemplo, eu estou olhando esse gráfico aqui, composição de resultado. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, ele já vai me trazer uma análise, né, do que significa esse gráfico, todo o histórico ali, olhando para os dados da própria empresa, tá? Insights que a empresa pode ter com base nesses dados, se tem alguma tendência nesses dados analisados, tá? Algo de positivo que aconteceu, algo de negativo, ações que a empresa pode tomar é, ali para melhorar esses indicadores, tá? E aí você já consegue ter uma análise, né? Então, eu acho que é justamente isso que a nos proporciona hoje, né? Ela não vai fazer o nosso trabalho, mas ela vai ajudar muito a gente a fazer, né? É como se a gente estivesse correndo a pé e agora a gente pode correr, pode andar de bicicleta. A gente vai mais rápido, se cansa menos, e chega mais longe, tá? Então, é para isso que a gente traz a IA aqui. Tem outra ferramenta também, que é a parte de gerar relatório. Isso daqui é bem legal, porque pensa que hoje, dentro do teu escritório contábil, você tivesse que gerar um texto ali analisando o balancete de cada empresa que você fecha no seu escritório todos os meses para você mandar um e-mail para o seu cliente com essas informações. Você consegue fazer isso aqui com a IA da Hub já e trazer um resumo de tudo que aconteceu naquela empresa naquele determinado período. E aí mandar para o cliente, enfim. É, é algo que facilita muito o trabalho do dia a dia ali do contador, e consegue trazer uma qualidade maior para o trabalho, né? Além de toda a outra parte que a gente tem aqui de gráficos, etc, né? Boa. Falei bem rápido também, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E quais são os caminhos aqui para você ser mais produtivo dentro da sua empresa de contabilidade, utilizando a IA? Acho que a primeira coisa que a gente já comentou aqui é você ter cuidado, né, a enviar esses dados confidenciais. Acho que uma coisa é conscientizar o time, ensinar o time também a trabalhar com IA. Aqui na Hub, vira e mexe, a gente faz é, um bate-papo com o time inteiro, falando sobre como a gente pode usar melhor as ferramentas no geral, e principalmente IA, para que todo o time fique na mesma página. Não adianta só eu, por exemplo, saber utilizar bem e o time não saber. Todo mundo precisa aumentar a sua produtividade. Acho que o principal aqui é você começar a utilizar no dia a dia. É uma mudança de hábito grande, né? Então, por exemplo, substituir o Google. Se você está todo dia acostumado, quando você tem alguma dúvida, se precisa fazer alguma pesquisa, você usar o Google, você mudar isso para o ChatGPT é uma mudança de hábito muito grande que a gente está há décadas praticamente fazendo do mesmo jeito. Então, é trabalhar essa mudança de hábito para que isso se torne normal e você comece a aprender a usar melhor a ferramenta. Acho que a Lúcia falou, mas eu acho que a maior oportunidade aqui é, é na comunicação com o cliente, é trabalhar melhor a comunicação com o cliente de uma maneira mais profissional, com respostas melhores, com um entendimento melhor do que o cliente quer e de maneira mais rápida, né? Então, se o cara te perguntar por que que eu estou no presumido e não no simples, você conseguir explicar para ele de uma maneira que vai satisfazer ele, ao invés de ah, muitas vezes estar sem tempo ali, né? E aí dar uma explicação mais ou menos para o cliente, talvez gere mais dúvida para ele. E começar pequeno, né? Então, utilizar qualquer ferramenta nova, qualquer software novo, enfim, é você começar com um, um cenário menor, né? E aí, conforme você for aprendendo a utilizar, conforme você for aprendendo a como tirar o melhor daquela ferramenta, você ir expandindo. Então, primeiro, cara, substituir o Google, depois começar a usar isso com o cliente, e aí
começar a trabalhar melhor, porque você vai começar a ter um entendimento melhor. Para quem tem área de tecnologia dentro da empresa, dentro do escritório contábil, cara, usar as APIs ali da OpenAI, do Bard, tem o Cloud agora, que é de outra empresa. Cara, isso pode ser um ganho de produtividade, assim, para algumas tarefas em específico muito, muito grande. Bom, show. É, mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Falei bem rápido, espero que tenha dado para todo mundo entender. Para quem quiser saber mais do nosso trabalho da Hub, é só seguir a gente nas redes sociais ali, @hubcount. E eu estou disponível também, quem quiser bater um papo, tá? Show. Legal, Gabriel. Obrigada, tá, Gabriel? E, e se for para falar de inteligência artificial, a gente fica um dia todo aqui, né? E tem Sim. bastante coisas, né? Tem bastante coisa. Mas muito obrigada, sim, essa questão de fazer muito na prática, que você é um cara que traz na prática mesmo com uma sabedoria muito grande mesmo, tá? Acho que enriquecendo aqui o nosso webinar, tá? Ana, contigo, Ana. Pode parar de compartilhar, Capano, que eu vou compartilhar aqui, por gentileza. Gente, olha só que bacana, enquanto eu trago aqui para as finalizações, né? Acho que vale uma reflexão muito bacana, assim, não só do que a Lúcia trouxe, o quanto você tem que ter um olhar lá, né, de empresário contábil, olhando para a equipe, e o Capano trouxe essa parte, eu diria, técnica, mas tanto que os dois falaram, tem pontos bem parecidos que são realmente de destaque para a gente ter essa atenção quando a gente fala sobre tecnologia, que é a questão da cultura digital, né? A Lúcia trouxe, o Capano também trouxe sobre isso, assim, o quanto a gente está se preparando também, preparando o nosso negócio, porque o escritório de contabilidade é um negócio, né? Tem que crescer, tem que se manter no mercado como qualquer outra empresa, se atualizando. Então, são pontos bem relevantes ali que a gente observa que eles trouxeram que faz, sim, faz bastante diferença no nosso dia a dia. E às vezes é uma coisa simples, né? Eu acho que esse é um convite que a gente faz, né? Para todos vocês que estão aqui. Gente, não conhece, entra lá. É claro que tem esse cuidado que o Capano trouxe, principalmente sobre os dados sensíveis, mas simula. Simula com dados fictícios para que você aprenda a usar a ferramenta. Isso é engraçado que ela faz uma virada de chave muito grande na nossa cabeça. Quando a gente pensa, poxa, devia ter começado antes, né? Não é bacana a gente ter essa sensação. Então, convido vocês também para conhecer um pouco mais, tá? Antes da gente finalizar, deixa eu só compartilhar só mais um pouquinho aqui com vocês, um pouco então sobre a Contadores Digitais também, sobre qual que é o nosso papel, o que que a gente trabalha, o que que a gente faz aqui. Eu até mandei um link ali. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, sobre o nosso projeto, ó, ofereço uma reunião diretamente comigo aqui, Ana, sou responsável pela parte de crescimento aqui na Contadores Digitais. Eu já atendo o mercado contábil aí nos últimos 6 anos, então sei bem como é que é a dor, os desafios de vocês, e esse realmente é o momento da gente fazer essa virada de chave e começar agora, né? Quando a gente está no falam aí que passa o carnaval, começa o ano, né? Então a gente tem que começar a acelerar realmente o nosso ano. Então a gente tem tecnologias, tem muita opção no mercado que a gente pode facilitar o nosso dia a dia, né? A Lúcia trouxe isso quando a gente fala de processo, o Capano trouxe isso sobre ferramenta também. Olha que coisa fantástica que ele apresentou pra gente, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi a apresentação do Capano sobre a Hubcount, eu fiquei assim, gente. Falei, Capano, isso é fantástico. Isso que eu trabalho com tecnologia e eu fiquei. É muito legal, assim, o que eles colocaram dentro da ferramenta deles, né? E como que a gente também se prepara para usar isso, né? A gente tem que estar preparado. Até ele citou bastante isso nos pontos. Hoje, aqui na Contadores Digitais, a gente trabalha 3 pilares principais dentro do nosso projeto. A gente trabalha pessoas, que é justamente voltado para a cultura digital, que é essa parte da educação, da importância que é a gente aproveitar o que a gente tem dentro do escritório. A gente fala sobre os processos relacionados ao cliente. Tanto a Lúcia quanto o Capano trouxeram bastante sobre isso, quanto, né, a tecnologia, o chat GPT vai ajudar a gente nessa comunicação com o nosso cliente. E sabe o que que é o ponto principal? Não é só a comunicação assertiva. Como que eu sou mais claro, mais objetivo com o meu cliente? E a gente fala muito sobre o pilar de tecnologia, que é realmente a usabilidade das ferramentas que você já tem no escritório. Então, quis trazer um pouco aqui melhor do que a gente faz aqui na Contadores, porque esse é o nosso papel hoje dentro do nosso projeto. Realmente trabalhar a cultura, levando a importância da tecnologia, de estar atualizado e principalmente o benefício
que nós temos no dia a dia, lembrando que a gente não oferece para o cliente aquilo que a gente não tem, então a gente tem que começar de dentro para fora, nós como empresa, nos especializando para que a gente consiga levar algo diferente para o nosso cliente também, digitalizar, organizar, né? Há muitos anos, eu digo há muitos anos, né, gente, porque eu já estou bastante tempo nesse mercado, mas se falava, lembra que eu falei no começo desse webinar que se falava do papel zero? Daqui a pouco também vai ser sobre isso, sobre inteligência artificial. E a gente tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque quando veio a pandemia, quem tinha muito papel sofreu muito. Muitas empresas contábeis fecharam, clientes fecharam, então essa questão que não é mais uma escolha, uma opção, é uma necessidade. Então, a gente trabalha muito isso na organização, processo digital do cliente, entendendo as ferramentas, garantir realmente que você consegue ter um processo bem desenhado dentro do escritório, conseguir garantir a automação. Então, muitas vezes a gente já tem lá dentro do escritório ferramentas fantásticas e a gente não tem a cultura de usá-las, né? Eu sempre digo a cultura de usar, a cultura de ver a importância. Então, tudo isso a gente trabalha dentro da Contadores Digitais ajudando nesse processo. Então, isso realmente se torna disruptivo dentro da tua empresa contábil e consegue garantir que você cresça sustentável. Então, pensa aliado o processo, né, cultura digital, tecnologia, olha a inteligência aí artificial que o Capone trouxe, né, o quanto a gente consegue crescer dentro da nossa empresa contábil. E eu prometi no começo, né, da conversa que ia ter um presente especial, o pessoal que está no YouTube também, um abraço especial para vocês. A gente não consegue estar conversando, mas ó, pensando em vocês também, a gente traz uma condição muito, muito especial para quem ainda não é nosso cliente. Eu comentei que a gente faz uma reunião de 30 minutos para entender o teu momento, os teus desafios e como que a nossa solução pode te ajudar. E claro, quem se tornar nosso cliente, a gente tem um presente muito, muito especial, tá? Que é uma oferta exclusiva para quem está participando aqui, que é um webinar de BPO na prática, tá? Então, na prática, quando a gente fala é do zero mesmo. Quais são os primeiros passos? Por quê? Uma vez que você consiga se organizar a tua empresa contábil, você consegue crescer. Então, tem a possibilidade de oferecer novos serviços e o BPO é um modelo realmente muito crescente no mercado e vai continuar crescendo. Então, quem vai fazer esse encontro desse bônus é o João Peters, que é CEO da Diretrizes, e o Lua Tavares, que é CEO da CIS Contabilidade, gente, que se para quem não sabe ainda, né, a Lúcia é fundadora da Diretrizes e cofundadora da CIS. Então, ela fez nas empresas dela e garante que a gente consegue ajudar a empresa de vocês também. Então, estamos à disposição para conversar um pouquinho, entender o momento de vocês e ajudá-los também. E antes de finalizar, eu quero compartilhar com vocês que eu estava vendo umas coisas da Startse, né, que é uma referência, assim, para levá-la para o Vale do Silício, como a Lúcia já fez, e ele trouxe uma frase muito, muito, muito interessante que eu quis até compartilhar com vocês, que ela falou assim, ó, na era da inteligência artificial, o ativo mais valioso que a sua empresa pode ter são as pessoas. Que é isso que a gente trabalha muito, né? Então, poxa, eu tenho as tecnologias, eu tenho os processos, mas nada substitui o fator humano. Então, isso é bem bacana a gente trabalhar, e por isso que a gente fala muito aqui na Contadores sobre a cultura digital e trabalhar isso. Então, queria compartilhar isso com vocês. Fiquem à vontade também para nos acionar, chamar no site, os nossos canais aí, que a gente vai dar uma atenção muito especial para vocês, tá? Essa oferta, ela fica válida até a próxima terça-feira, às 5 horas, então quem tem interesse aí, ó, tá a chance de fazer uma mudança muito importante. E antes de finalizar, quero agradecer muito aí a presença de todo mundo que disponibilizou esse tempo para estar aqui com a gente, que espero que realmente tenha agregado bastante. Pessoal que está no YouTube, obrigada também pela atenção, por estar com a gente aqui assistindo. Capano, obrigada demais pela tua presença, pela tua contribuição aqui com a gente também, né? Trazendo bastante coisa aí. Obrigado a vocês, gente, pelo convite. Espero que eu tenha contribuído aí com a conversa. Uhum. E aqui eu quero finalizar com uma frase que a gente usa muito aqui na Contadores, tá? É o nosso mantra, digamos assim, né? É que às vezes a gente tem o hábito de achar que as coisas são muito complicadas, muito difíceis, elas não são, gente. É só a gente dar o primeiro passo. Então, se você quer inovar, comece a simplificar, né? É dando o primeiro passo, fazendo que a gente consegue crescer e aproveitar todas as tendências e inovações que o mercado tem oferecido. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Então, meu sincero e muito obrigada pela presença de todos e a gente aguarda vocês em novos eventos. Lúcia, quer dar uma palavrinha também?
Ah, obrigada, pessoal. Foi muito bom estar aqui. Fazia tempo que a gente não fazia um bate-papo desse, né? E é muito bom. Obrigada aos clientes e a vocês que tiraram esse tempinho para compartilhar também, tá? Aqui com a gente conhecimentos, tá? E esperamos vocês no nosso próximo webinar, né? Exatamente. Logo tem novidades aí, aguardem, acompanhem a gente lá nas redes sociais e não esqueçam de postar uma fotinho, marcar a gente, a Rubicaut, que a gente vai compartilhar. Ok. Um abraço.